Sou Cristina, sou nutricionista, extensionista social da EPAGRE. Trabalhei bastante tempo antes da EPAGRE na área de saúde pública, então com a atividade de educação alimentar e nutricional, que é uma das linhas de trabalho que a gente também tem na EPAGRE, né, dentro do Programa Capital Humano e Social, do eixo de segurança alimentar e nutricional, e as PANCs estão inseridas nesse contexto, né? Então, hoje nós vamos trazer aqui algumas plantas que já estamos trabalhando, mostrar algumas coisas para vocês. E aí eu convido cada uma de vocês a pensar quantas plantas fazem parte da alimentação de vocês. Né? Como que a gente, o que a gente se alimenta, o que a família tem de alimentos no dia a dia, e tenta contar, assim, quantas plantas fazem parte da alimentação de vocês. Aqui eu trouxe os dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que coloca, né, que no decorrer de milênios, né, nós estamos aqui no ano 2020, então no decorrer de milênios, o ser humano baseou sua alimentação em mais de 10 mil diferentes espécies vegetais. E aí, quantas que vocês contaram? A gente normalmente chega no máximo em 20, né? E hoje existem menos de 150 espécies sendo cultivadas. Então, olha quanto da nossa diversidade de plantas alimentícias a gente está perdendo, né? 12 espécies, nem 20, 12 espécies atendem 80% das nossas necessidades alimentares. Então, a nossa alimentação ali fica em torno de 12 a 20. E 4 delas, que é o arroz, o trigo, o milho e a batata, eles suprem mais da metade de nossas necessidades energéticas. Então, se a gente come mais ou menos 2.000 calorias, mais de 1.000 vão ser dessas 4 espécies. Né? E isso é uma ameaça muito forte, né, para a redução das espécies vegetais, porque se a gente não consome, se não tem a produção, a gente vai perdendo. E é por isso que em 2004 a FAO ratificou o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, do qual o Brasil é signatário. Então tem diversas ações que estão sendo feitas desde lá para a gente recuperar essa diversidade que a gente está quase perdendo, né? E aí vem vários bancos de germoplasma, bancos comunitários, e é um incentivo no trabalho que a gente está fazendo aqui na extensão rural. A questão da nomenclatura punk, ela é bem atual, né? Daqui dos anos 2000, 2007, começou a se falar, 2014, com a publicação do livro de plantas alimentícias não convencionais, se tornou uma nomenclatura que, né, virou moda, pegou bem no meio urbano principalmente, né? Então é um nome que a gente remete a essas plantas que são plantas tradicionais, são plantas da nossa biodiversidade e que quando a gente conversa com as pessoas, nossos avós, né, bisavós, alguns casos nossos pais, são plantas que faziam parte da alimentação, tem diversas plantas tradicionais, plantas alimentícias não convencionais, com receitas tradicionais, que o importante é a gente fazer esse resgate, né? E a gente qualificar e diversificar a nossa alimentação com elas. Alguns chamam de plantas alternativas, né? São plantas que são ou espontâneas, ou um cultivo delas também acontece. A gente tem muitas delas que são nativas e muitas naturalizadas, que foram trazidas por escravos, por colonos de diversas partes do mundo que vieram para o Brasil e trouxeram as plantas para cá e elas já estão naturalizadas aqui. É importante também colocar que os povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, têm um papel muito importante na manutenção dessas espécies e do conhecimento em relação ao uso delas. Então, a gente está resgatando tudo isso quando a gente trabalha com punk. E com isso a gente promove soberania alimentar, né? Autonomia em relação à alimentação, soberania na agricultura, a questão das mudas, das sementes, das trocas,
que são tão importantes para isso, né? Soberania e segurança alimentar e nutricional. Elas são plantas muito resilientes, muito resistentes, e com isso elas também têm uma qualidade nutricional muito grande, né? Para elas se adaptarem ao meio onde elas estão, elas formam diversos... o metabolismo dela faz com que elas tenham diversos compostos funcionais, bioativos e nutrientes que são importantes para a nossa alimentação. Então, quanto mais a gente estuda sobre essas plantas, mais a gente vê o quanto elas são nutritivas e o quanto a gente pode diversificar a nossa alimentação e ter uma qualidade de vida, saúde, né? E também relacionando com a questão da agricultura nesse tempo de mudanças climáticas, né? A rusticidade delas, a forma como elas se desenvolvem é muito importante. Então, aí é um pouco do conceito e do contexto, né? No próximo slide aí vem alguns exemplos do que são as chamadas plantas alimentícias não convencionais, que eu vou chamar de plantas tradicionais, eu acho que esse nome cabe muito melhor, né? Aqui tem a taioba ou taiá, o nome popular ele muda de uma região para outra, muitas vezes de uma comunidade para outra no mesmo município, o nome é outro, né? Então, a gente vai ver aqui que é importante a gente saber do nome científico das plantas, mas aqui eu vou dar uns exemplos só do que são as plantas alimentícias não convencionais, né? As plantas tradicionais são a taioba, o taiá, né? O picão preto, ele é bem conhecido pelo uso medicinal, mas em alguns países, como na África do Sul, ele é usado como uma hortaliça e pode ter esse potencial. Também são considerados punk as partes das plantas não convencionais, então está aqui a bananeira, né, com a banana verde, que pode ser feita a biomassa, que é já mais conhecida, mas também a gente pode usar ela como a gente usa uma batata ou um chuchu, fazer ela refogada, ralada e refogada. O próprio coração ou umbigo da bananeira, que também ele pode ser usado na alimentação, né? Então tem a folha da batata doce, a folha da abóbora, da cenoura, né? São partes da planta que não é convencional, também entra nessa categoria. O pinhão eu coloquei aqui também, que para nós aqui do sul ele é uma planta convencional, mas para a região norte, nordeste do país o pinhão não é. Ela pode ser uma punk, aquela questão é para quem, né? Depende para quem. Então, né, tem algumas plantas como a Ora pronobis que tem um uso tradicional e não comum, né? Mas bastante utilizada lá em Minas Gerais, algumas regiões do Goiás também, e que para nós aqui ela é não convencional. Aqui mais alguns exemplos, de plantas que são espontâneas ou cultivadas nas hortas, né? Então ali o dente de leão, a serralha, o peixinho, também chamada de pulmonária pelo uso medicinal dela, a azedinha, tem outra também chamada de azedinha, que é aquela em forma de trevo, né? Que eu acho que ela já é um pouco mais conhecida. No próximo slide a gente vai ter alguns outros exemplos. Aqui, a primeira planta ali é chamada de cariru e também chamada de beldroega, que é o nome popular dessa outra planta que está aqui no slide também no final. O cariru ele é bastante usado no norte do país também e para nós aqui pouco utilizado. A tapoeraba, que tem espalhadas por vários locais aqui na cidade e também no meio rural. O almeirão de árvore, ou almeirão roxo, ou almeirão crioulo, né? São alguns nomes populares dele, que também, né, tem um uso muito tradicional, principalmente entre as famílias italianas, polenta, com almeirão. A beldroega, então, aqui mais popular o nome da beldroega, né? Que é riquíssima em ômega 3. Eu encontrei um dado que o primeiro registro dela na literatura é de 500 anos antes de Cristo, na China, com uso medicinal. Então, né, quanto tempo que se usa a beldroega? Às vezes a gente tem espalhada no quintal e está comprando ômega 3 em cápsula para suplementar. Mais alguns exemplos no próximo slide, que são da aroeira. A aroeira
é a pimenta rosa, né? Muitas vezes a gente compra importada lá da França, pimenta rosa, e tem disponível na rua, no quintal, que poderia ser usada também. Aqui entra numa categoria de temperos punk, né? Porque a gente pode trabalhar com hortaliças punk, com frutas punk, com temperos punk. Então aqui a gente tem uns exemplos de tempero, a aroeira, a raiz da moringa, que ela é utilizada como um raiz forte, um wasabi, a erva baleeira, que também é muito comum assim nas restingas de praia, principalmente, a bertalha com os frutinhos roxos aqui, que é um corante natural muito legal. Algumas raízes punk, então, né? Aqui o inhame, também chamado de outros nomes. Abaixo, o mangarito, que é uma iguaria muito delicioso. O lírio do brejo, que a flor é super aromática e a raiz a gente utiliza também como um gengibre. Aí o tupinambor também, que tem um uso muito interessante pela questão do amido resistente que tem nele, né, a inulina. A araruta, que muita gente já não conhece mais, e a araruta também tem um uso tradicional muito expressivo de fazer mingau para as crianças, né, e a gente não encontra mais, até tem produtos comerciais chamados de araruta que não são da araruta, né, da mandioca. Aqui a taboa, muito encontrada nos espaços mais alagados, como o rio, e a gente usa o palmito da taboa. Aí a gente tem mais uns exemplos aqui do feijão guandu, que um dos feijões punk, né? Tem diversos tipos de vagens, feijões. O butiá, que ele é comum aqui no sul, mas não é tão utilizado como poderia ser. O caradoara ou caramuela. No próximo slide a gente tem algumas flores também, né? E aí para lembrar a questão do paisagismo produtivo, os quintais, né? O embelezamento dos quintais com plantas que podem fazer parte da nossa alimentação. Aqui um hibisco, tem diversos hibiscos que a gente pode utilizar na alimentação, a capuchinha e um mix de flores que são comestíveis, como malvavisco, cravinho, mini rosa. São diversas flores que podem ser usadas na alimentação também para enfeitar os nossos pratos e os nossos quintais. Então, aqui rapidamente eu passei alguns exemplos assim de punk para a gente ver a diversidade de plantas que a gente pode utilizar na nossa alimentação. São poucas, a gente tem milhares de plantas que a gente pode utilizar. E, claro, a gente precisa saber identificar essas plantas para poder consumir e não correr o risco de estar comendo alguma planta que não é para ser usada na alimentação. É uma honra participar de um evento desse, que se não tem aquela interação, aquele olho no olho, tem uma visibilidade de grande alcance. Falar de punks é um prazer. Para mim, as punks entraram mais recentemente na vida. Eu não as conhecia assim. As conhecia quando minha família comia algumas coisas que desapareceram. E hoje a gente tem o prazer de voltar a rever essas plantas, juntar materiais e descobrir quantos outros existem e a gente desconhecia. O quanto variada e saudável pode ser a nossa alimentação. Então, esse é o propósito de todo esse trabalho, para pôr na discussão qualidade do alimento, cadeia produtiva e mercado. Esse é o estado de coisas. É, como eu digo, o mundo como ele é. E como que a gente vai poder mudar algumas coisas que não nos agradam. Então, colocando aqui uma coisa que é antiga, mas que sempre está em pauta, que é o crescimento excessivo do uso de agrotóxicos. Isso aqui é só um exemplo de um período onde a linha verde representa a quantidade de agrotóxicos que é utilizada, se descolando e aumentando desproporcionalmente em relação à quantidade de área plantada e produção de alimentos, né? Todo mundo sabe, mas quando se vê isso assim, fica mais enfático, mais preocupante, na verdade, no momento em que o país vem abrindo suas fronteiras para qualquer tipo de produto que venha
de fora, onde ele já foi banido há muito tempo. Tá? Bom, aí o resultado está aí. Tem várias dessas análises de resíduos de agrotóxicos que são divulgados pela Anvisa e que, de uma certa forma, assustam. E mesmo quando um alimento está dentro dos padrões, não quer dizer de que ele está isento de agrotóxicos. Né? Isso aqui é só o que está além do que a lei permite. E a lei permite muita coisa. Né? Vou citar um exemplo aqui. A gente encontra mamão com 11 princípios ativos para combater um mesmo problema. Todos eles autorizados e dentro da quantidade permitida. Então, esse mamão está legal. Tá? Pensem nisso. Uma outra coisa que é bastante evidente é a questão da eliminação da parcela do produtor do que fica com ele monetariamente após a produção. E isso vem diminuindo ao longo do tempo, de uma maneira que o produtor está sendo remunerado hoje, praticamente, na agricultura familiar, pela sua mão de obra, porque os custos de produção e a parcela de comercialização tomaram conta praticamente de todo o valor do produto, sobrando para o produtor quando sobra apenas o valor da sua mão de obra. Eu falo disso na agricultura familiar, não é aqui o agronegócio, apesar de que o agronegócio também tem uma taxa de lucro baixa e se viabiliza pela grande proporção. Né? Então, o que está acontecendo? A parcela do produtor está sendo descartada e esse sujeito está aí nas beiras de cidade, demandando uma série de coisas que não são possíveis de conseguir. Enquanto isso, 83% do abastecimento doméstico dos lares brasileiros é feito por supermercados. Prestem atenção. Frutas, legumes e verduras representam 10% da fatia de faturamento desses supermercados, que é de 400 bilhões por ano, aproximadamente. Só que as frutas, legumes e verduras, que é uma denominação comercial, né, atraem para dentro dos supermercados para a compra de uma série de outras coisas. Então, frutas, legumes e verduras, carnes e pão e leite também, em quase todo supermercado está nos fundos, para fazer com que o sujeito passe por diversas outras prateleiras e seja induzido a comprar outras coisas. Então, além desses 10%, que é o faturamento só das FLV, ele tem uma representatividade maior no conjunto por essa atratividade que ele exerce no comprador. Mais um número para a gente pensar. Quase tudo que comemos vem de apenas 30 espécies. Tá? São apenas 30 espécies hoje praticamente responsáveis por 80% da alimentação de origem vegetal no mundo. Puxa vida, 30 só. 40% do que é produzido é perdido ou desperdiçado. Ou seja, um grande esforço de pesquisa, um grande esforço de investimento para se aumentar a produtividade, demandando cada vez mais insumos, cada vez novos produtos tóxicos, cada vez mais adubo, cada vez mais terra, para depois jogar 40% fora. Por quê? Primeiro, muitos não atingem o padrão visual que é exigido. Será que é isso mesmo? Outros se perdem pelo amassamento no transporte, outros tantos por cento na própria casa do consumidor, quando compra mais do que consegue consumir e ultrapassa a vida útil
desse produto. Então, seria muito mais inteligente, em todo esse estado de coisas, a gente aplicar esforços na diminuição desses 40%, que seria muito mais rentável do que aumentar a produtividade. A quantidade de alimentos produzida no mundo hoje é superior à capacidade de consumo. Deixo para pensar. E isso tudo eu coloco como uma questão para a gente rever e apoiar justamente esse movimento punk, que se assim pode ser chamado, né? Porque ele atinge desde o sujeito que não tem acesso a um alimento de maior qualidade, mas pode cultivar em algum canto esse tipo de coisa. 40 metros quadrados tem 40 espécies, né? Olha a quantidade de alimento que isso produz. Diversificar o consumo de plantas, proporcionando uma alimentação variada e que forneça todos os nutrientes que nosso organismo precisa. Foi com essa ideia que nasceu o trabalho da EPAGRE com as chamadas PANCs, plantas alimentícias não convencionais. São espécies que poderíamos consumir altamente saudáveis, mas que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente está trabalhando desde 2016 aqui com as PANCs, trabalhando principalmente com o cultivo e com o consumo, porque são plantas que a gente pode também chamar de plantas tradicionais. Elas já existiam na nossa alimentação. Se a gente pega livros de receitas mais antigos, como aquele da Dona Benta, que é um clássico, a gente vê receitas ali com caruru, com beldroega, o que indica que isso já existia, esse consumo, e isso foi se perdendo ao longo dos anos. Então a gente está resgatando esse uso. É interessante porque tem plantas aqui de Florianópolis, como a taioba, que foi perdendo o uso e agora está voltando para o uso também. E todas elas têm um potencial nutricional assim muito legal, sabe? Com nutrientes, com compostos bioativos, com fitoquímicos que na diversidade da alimentação promove muita saúde. Em Florianópolis, uma unidade de referência técnica para o cultivo de punks foi implantada em 2016 numa área de 3.000 metros quadrados. Fica no centro de treinamento da EPAGRE e atualmente conta com mais de 50 espécies. Então, aqui nós temos uma coleção de plantas punks. Essas punks foram coletadas em diversos locais e aqui a gente estuda o comportamento delas. Então, antes de a gente difundir, a gente testa e observa com mais intimidade o que acontece ao longo do tempo de vida dessa planta. Citaria como importantes aqui o almeirão roxo, a beldroega, a aroeira, a erva baleeira, vários tipos de raízes, como a taioba, cará do ar, que são outro tipo de estrutura que pode ser plantada em cercas, em caramanchões e aproveitar espaços aéreos. Então a gente procura ter diversos estratos de exploração. Muitas vezes as punks são confundidas com ervas daninhas ou até mesmo com aquele mato que cresce espontaneamente nos quintais. Por isso a importância de saber como reconhecer essas plantas não convencionais, como cultivá-las e de que forma consumir com total segurança. Em alguns casos, essas espécies são tão ou mais nutritivas que plantas convencionais, inclusive com algumas vantagens no cultivo, como melhor adaptação climática, resistência a pragas e doenças, baixa necessidade hídrica e baixa exigência de solo. Pensando em produção comercial, tudo isso significa menos custo. Por isso a EPAGRE aposta nas punks também como alternativa de renda aos agricultores. O objetivo é que boa parte dessas plantas possam ser produzidas por agricultores profissionais. Elas não só são para o consumo doméstico, mas podem entrar num circuito comercial. Elas estão muitas vezes já nas lavouras dos produtores. Basta que se saiba que elas são úteis e possam ser aproveitadas de uma maneira que chegue à mesa de quem precisa consumir e não tem terra para produzir.